Olá, meu nome é Ana Carvalho Alves. Eu tenho bastante tempo que eu não faço um áudio. Tive uns mergulhos aí, uma introspecção bem grande, de quase 2 anos. Bastante troca com outros irmãos, bastante leitura, bastante vivência no dia a dia, colocando a vida para movimentar dentro da realidade, dentro de verdades e integridade. E hoje eu retorno, depois de um bom mergulho de Ursa, a estar falando um pouquinho para vocês, fazer uma troca das minhas próprias experiências, dos meus próprios insights. Espero que ajude, que traga bastante despertares aí, bastante insights pessoais para cada um de vocês. E o que me trouxe aqui foi um texto do Osho. Basicamente a palavra-chave era chupeta. E isso me fez uma reflexão sobre a criança interior e o como que a questão de não confiar em outra pessoa é diretamente relacionada com isso, né? Desde muito pequenos, desde o início da primeira infância, os pais, por causa do choro, por causa de todo aquele cansaço e estresse aí de criar uma criança, eles colocam a chupeta no bebê, e a chupeta nada mais é do que um seio falso. E isso a criança que está lá na necessidade dela, ela tem poucas necessidades quando é infância, a necessidade básica dela é de se alimentar, de dormir, de ser trocada, né, quando ela faz as necessidades dela. E de repente aquelas necessidades básicas, vem um truque, vem uma grande mentira aí, e elas vão mamar a chupeta como se aquilo fosse um seio, esperando que possam ser nutridas e receber leite a partir daquele momento. O que acontece é justamente ao contrário, elas começam a ficar entediadas e chupam, até que elas criam um tédio e pegam no sono. Daí é uma das primeiras grandes mentiras que os adultos fazem com a criança, né? Então a criança que confia 100%, que está ali bem exposta, bem pura, na segurança com os adultos, ela começa a quebrar essa confiança, né? Ela passa a ter os primeiros movimentos para a desconfiança. E na sequência isso começa a acontecer de uma forma muito comum, porque foi assim que os adultos aprenderam também quando eram crianças. Então a gente só repete os padrões, né? É aquela velha história, né? Se a gente pensar quem eu sou, o que nós somos, a gente é levado aí a fazer uma retrospectiva e chegar numa conclusão que nós somos um grande sistema criado, né? De acordo com a cultura, de acordo com a religião, de acordo com a criação dos pais, de acordo com os amigos que nós nos relacionamos. E isso fica bem evidenciado se você pensar que você nasceu no Brasil e você se colocar no Japão ou você se colocar na Alemanha. Se você tivesse nascido nesses 2 países, você ia perceber que você ia ser uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa que é criada em função do meio, né? Então nós somos isso, nós somos uma criação do meio. Então essa criança que recebeu todos esses estímulos para não confiar no adulto, chega uma hora que ela para de confiar, né? A criança que às vezes estava dentro de um ambiente violento, onde o pai agride a mãe, onde a mãe agride o pai, num ambiente onde vê os pais mentindo uns para os outros. Então a criança que vem ali pura no seu cristal, na sua gotinha de orvalho, ela simplesmente para de confiar nos adultos e cria-se uma semente que vai se tornar uma grande árvore, bem enraizada, bem oculta, bem consciente, de desconfiança. Então todos os relacionamentos a partir dali são relacionamentos baseados na desconfiança. Ela não acredita mais e ponto final. Quando nós nos tornamos adultos, essa criança ainda está ali, presente, fazendo todos os padrões dela, padrões que não foram bem compreendidos dentro da consciência, que é uma consciência de criança, uma consciência ainda que não está pronta, que está infantil e que depende exclusivamente dos exemplos ao redor, né?
exemplos da cultura, da religião. E os exemplos ao redor são exemplos completamente contrários, né, a confiar no outro, né. E tá aí o grande bolo, o grande novelo, a grande cebola para ser descascada. Porque simplesmente a gente não percebe que a existência dessa criança na nossa vida. Só depois de uma profunda meditação, uma profunda reflexão sobre tudo isso, é que você começa a reconhecer essa criança internamente. E aí o que a gente faz quando a gente reconhece essa criança internamente? Bom, então quando a gente reconhece essa criança internamente, um dos exercícios que eu tenho feito, que ele tem sido bem eficiente, é um exercício onde eu acordo todas as manhãs. Isso fica sendo um convite para vocês estarem fazendo também. Mas acordo todas as manhãs e pergunto o que essa criança deseja. Se ela deseja brincar, se ela deseja dormir mais um pouco, se ela deseja tomar um banho, ir pra piscina, ir pra praia, ir pra cachoeira, ir passar na casa dos amigos, se ela quer ir no cinema. Então eu realmente faço uma interiorização interna e ouço essa voz de criança minha interna. Consigo individualizar ela internamente para poder ouvir intuitivamente o que ela me diz. E isso precisa de uma certa entrega, de uma certa disponibilidade, porque realmente você tem que abrir mão de algumas tarefas que você já se planejou no dia para ouvir a criança, né? Aí é que está o grande feeling, né, do movimento, né? E cada vez que você, como adulto, cumpre a tua palavra e cada vez que você dá atenção para essa criança interna, ela vai se sentindo tranquila, ela vai se sentindo segura, ela vai ganhando confiança e ela passa a confiar nesse adulto que está ali com ela, junto, no mesmo corpo, na mesma centelha de vida, atuando nessa jornada, né? E aí vocês vão reconstruindo essa relação, até o ponto em que ela fica plena e integra dentro de si, curando todas as mágoas, permitindo que essas mágoas simplesmente elas vão embora. Então o truque, acima de você confiar no outro, é aprender a confiar em si mesma. E como é que você faz isso? Porque quando você não confia no outro, na verdade você não confia em si mesma. E quem são as duas personalidades que estão dentro desse relacionamento interior? A criança e o adulto. E aí quando a criança passa a confiar no seu adulto interior, você integra e se torna mais pleno, mais íntegro, mais uno contigo mesmo, né? Você se torna uma pessoa una, onde os fragmentos que estão espalhados por todas as memórias de dor começam a se unir em uma só. E o adulto começa a tomar a frente. Então, se a criança não confia no próprio adulto que está ali, vivenciando o mesmo corpo físico com ela, dificilmente ela vai confiar em uma outra pessoa. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: vocês cuidam de vocês mesmos? Vocês se amam? Vocês cuidam do coração de vocês? Vocês dão limites para não se machucarem com o outro? Então a criança ela vai perceber tudo isso, ela vai estar exigindo que haja um processo de delimitação para você fazer com que ela se sinta segura, se sinta sem perigo ali dentro daquela psique do ser humano que está atuando, né, na vida. Então realmente precisa ter uma certa disciplina e precisa ter um certo cuidado consigo mesmo para que essa criança possa estar observando todos esses movimentos e curando toda essa desconfiança que ela tem dentro de si, que é algo ancestral, muitas das vezes até de vidas passadas. Então exige realmente um profundo e uma determinação, um intento, um propósito firme para que haja esse resgate interior. Depois que se realiza isso, vocês podem estar se relacionando com outro adulto e tendo um olhar diferente. A gente ensina essa criança a olhar para o amor e não olhar para o inconsciente do outro. Porque de forma inconsciente você jamais pode confiar em outra pessoa. Porque todos os outros seres humanos, da mesma forma que você ou eu,
tem essas crianças que também não confiam. Então eles vão ser reativos e vão estar atuando na relação contigo a partir de uma zona de inconsciente muito grande. E o inconsciente, de fato, não é confiável. Então, para a gente ter uma mudança significativa no modo de se relacionar, o primeiro passo sempre começa conosco. Então, esse exercício da criança interior, de realmente escutar essa criança interior e honrar essa criança interior com a palavra, sendo verdadeiro na palavra, nas ações e nos gestos, isso vai funcionar como um grande efeito dominó, como uma pedrinha que a gente joga no lago e reverbera para as margens e atuar por todo o planeta como uma bênção, como um ensinamento coletivo, né? Porque nós somos um grande Merkabah, uma grande teia onde um ser humano se une ao outro, por mais que isso seja teórico e não vivencial ainda. Então esse exercício da criança é muito bem-vindo para quem realmente deseja harmonia nos relacionamentos. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, algum esclarecimento com relação à desconfiança que todo ser humano ainda tem do outro e quais as origens e fontes dessa vírgula aí, né? Desse momento entre nós. Gratidão. Maiores informações, vocês podem estar me acessando no Facebook, na Carvalho Alves. Com muito prazer vou estar acolhendo e trocando com vocês. Qualquer dúvida ou qualquer troca para estar ampliando a nossa consciência, né? Porque consciência é libertação. Então que sejamos conscientes permanentemente em nossos dias. E gratidão pela chuva que está aí irrigando o nosso planeta, nutrindo o nosso planeta de verdade. Lembrando que o grande caminho para lidar com qualquer relacionamento é a verdade. Sejam inteiros e íntegros com vocês mesmos, que a criança vai estar olhando e ela percebe quando é verdadeiro. Que assim seja, assim é, que se manifeste. Manifestado está. Gratidão e um bom dia a todos.